Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 37. O versículo 37 até o final deste capítulo, que é o 47, vai falar a respeito da conversão de quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas, está aí no versículo 41. Após Pedro ter pregado o evangelho, depois do fato acontecido, quando o Espírito Santo ele desceu sobre aqueles irmãos que estavam reunidos ali no cenáculo, eram em torno de 120 pessoas, estavam reunidas aguardando a promessa do Senhor Jesus, que eles receberiam o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles e eles foram cheios e falaram em outras línguas ou outros idiomas. E alguns ficaram perplexos, outros zombaram, dizendo que aquele grupo de pessoas às 9 horas da manhã estavam bêbados. E Pedro, ele toma a palavra, traz um sermão, mostrando que aquele fenômeno não era algo estranho, mas era uma promessa do Pai. Deus havia prometido que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele havia prometido através do profeta Joel, que profetizou aproximadamente 400 anos antes de Cristo, após o cativeiro babilônico. E após Pedro ter proferido esse sermão, aí no versículo 37 diz assim: ouvindo eles quem? O grupo de pessoas que estavam ali ao redor daquelas 120 pessoas que tinham ido para lá para ver o que era aquilo. Aquele grupo de galileus falando em outros idiomas. Diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, o sermão que Pedro proferiu, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja bem que a pregação de Pedro, ela produziu efeito. Esta pregação de Pedro tocou o coração daquelas pessoas que ali estavam. A pregação de Pedro, ela falava a respeito do Messias, do prometido, o qual eles, os judeus, haviam rejeitado. Eles haviam rejeitado o autor da vida. Eles haviam que matado, crucificado o autor da vida, o autor da salvação, que é Jesus, o Mashiach. Então, diante destas palavras de Pedro, eles ouviram tudo aquilo e eles compungiram-se-lhes o quê? O coração. Interessante é que a palavra compungir é uma palavra grega que é katanusso, que quer dizer picar, furar. Interessante é que a LTT, que é uma tradução bem fiel ao original grego, olha só o que diz, está na tela. Ora, havendo eles ouvido isto, o que? As palavras de Pedro, foram traspassados corações, os seus próprios corações. Então, é como se eles tivessem sido apunhalados, traspassados. É como se uma espada tivesse atravessado o coração daquelas pessoas. Os corações daquelas pessoas foram como que furados, perfurados, diante da palavra de Pedro. Interessante que a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela pode produzir duas coisas. Ou ela endurece, ou ela quebranta. Interessante também que o mesmo sol que derrete o gelo
o mesmo sol também endurece o barro. Neste caso aqui, quando esses judeus ouviram a mensagem de Pedro, eles foram quebrantados. Coração traspassado é coração quebrantado. E agora, diante deste fato, que é coração traspassado, coração ferido, eles perguntaram: que faremos, irmãos? O que faremos? Pode ver que aí no versículo 38, ele diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, primeira coisa que era necessário que aquelas pessoas que tinham ouvido a mensagem de Pedro, primeira coisa era arrependimento. Eles deveriam passar pelo arrependimento. Veja que a palavra arrepender-se, ela é uma palavra grega, metanoel, que quer dizer mudar a mente. E não somente mudar a mente, mudar o coração, mudar os pensamentos, mudar as atitudes. É uma mudança completa. Todo ser tem que ser mudado. É arrepender-se, é mudar a mente, atitudes e ações. Devem ser mudadas mediante o arrependimento. Tudo aquilo que eles fizeram no passado, eles deveriam se arrepender, mudar as suas atitudes, mudar as suas ações, mudarem as suas mentes e agora cada um deles serem mergulhados, batizados na pessoa de Jesus, serem introduzidos no corpo de Jesus. E a partir desse momento, eles fariam parte da eclésia, a igreja que Jesus a comprou ali na cruz do Calvário. Não um templo de 4 paredes, mas ele veio e comprou um povo. Igreja somos nós. Cada um de nós somos a eclésia. Eclésia é 2 palavras gregas, os chamados para fora. Ekkalel, chamados para fora. Então, nós fomos chamados para servir a Jesus. Fomos chamados para ser introduzidos neste corpo de Jesus, que é a sua igreja. E diz que é para a remissão dos pecados. Remissão, aí é livramento da escravidão. É livramento da prisão. É como se a pessoa nunca tivesse cometido os seus pecados. Veja aí que é permitindo que sejam apagados da memória. É como se as pessoas nunca em suas vidas tivessem cometido tal delito. Na remissão, o passado não é levado mais em conta. Por isso que diz que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Não que Deus tenha sofrido uma amnésia, mas Ele não leva em conta, Ele não imputa em nossa conta os pecados que nós cometemos no passado. Então, olha, para a remissão dos vossos pecados, ou seja, para que os vossos pecados sejam apagados. E após essa eliminação, após o pecado ser apagado da vida das pessoas, elas pudessem receber o dom do Espírito Santo. Dorel, ou doré, a palavra grega, é dom, é dádiva, é presente. É Deus quem dá para nós. Inclusive a salvação. A salvação é por graça, não é por mérito. Não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Jesus fez no Calvário. Ele morreu por mim na cruz do Calvário, deu a sua vida. Eu não fiz nada, eu somente criei. Eu o aceitei a obra dele feita ali no Calvário. Reconheci que sou um pecador. E agora eu recebo esse presente, o presente do Espírito Santo. O Espírito Santo agora, ele passa a morar dentro de cada cristão, de cada um de nós. E ali naquele momento, Pedro estava dizendo para aquele grupo de judeus: olha, arrependei-vos e sejam batizados no nome do Senhor Jesus. Que vocês sejam introduzidos no corpo de Jesus.
sejam mergulhados no corpo de Jesus, para apagamento dos vossos pecados. Os seus pecados possam ser apagados. E a partir do momento vocês vão receber a dádiva, o presente do Espírito Santo. O Espírito Santo vai morar em seus corações. E veja aqui o 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos. Não é para um grupo específico. Não eram somente para os judeus. É para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Interessante que Pedro está dizendo aqui o seguinte: essa promessa é para vocês, também para os vossos filhos e para todos os que estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, ainda vai chamar. E esse chamado está até os dias atuais. Nós fazemos parte destas pessoas que foram chamadas por Deus para fazerem parte da sua igreja. O 40 diz assim: com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e os exortava. Olha aí, ele deu testemunho, que é testificar, é diamarturomai. Testemunho aqui já não é o martos, que é o martos é alguém que presenciou algo, que viu algo acontecer. Mas agora ele usa a palavra testemunho aqui como diamarturomai, que também tem a ver com martos, mas é no sentido de acusar seriamente a respeito de algo que eles tinham feito no passado. Olha, atestar, testificar, afirmar solenemente, acusar seriamente, religiosamente. Para quê? E também o quê? Os exortava. Pode ver que a palavra exortar, ela é uma palavra grega que é parakaleo, que é duas palavras gregas, é chamar para o meu lado, convocar, admoestar, consolar, fortalecer e encorajar, instruir. Então, Pedro, ele os acusava daquilo que eles tinham feito no passado. Eles mataram o Senhor Jesus. Então, olha, vocês foram cúmplices. Vocês fizeram parte dessa geração que mataram o Messias. Mas, através do arrependimento, vocês receberam o perdão. E agora Pedro os confortava, os encorajava, os admoestava a quê? Veja aí o final do versículo 40. Salvai-vos desta geração perversa. Pedro estava mostrando o que aquela geração estava fazendo e encorajava, exortava, ensinava aqueles irmãos que agora tinham reconhecido aquilo que Jesus fez no Calvário, que é salvar o homem, e que agora tinha aceitado a Jesus. E Pedro está dizendo, salvai-vos, escape, salvar, olha aí, a palavra salvar é sozo, é sair de um perigo, é ser resgatado de um perigo ou de uma destruição. Olha, salvai-vos, sejam resgatados desta geração. Olha, geração é a palavra geneia, aquele que foi gerado, homens da mesma linhagem e família. Quem era esse povo? Os judeus que tinham matado a Jesus. E ele diz aqui que esta geração, ela era perversa, era uma geração má, injusta, grosseira e rebelde. Então, olha, livre-se dessa geração. Então, o 41, olha o que diz o 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Veja que o batismo em nome de Jesus, nos versículos acima, não propriamente significa que é batismo em água, mas o que significa é que eles foram mergulhados, eles foram introduzidos no corpo de Jesus. Porque o baptismo, a palavra grega, é mergulhar, é ser introduzido, é submergir. Então, o significado da palavra é bem amplo.
o batismo, claro, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse em água corrente, mas o caso aqui é que eles foram introduzidos, eles foram mergulhados, foram submersos no corpo de Cristo. Agora eles faziam parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Pode ver que novamente, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Aí a palavra batismo novamente é mencionada, mergulhar, imergir, submergir. Então, é o significado dessa palavra. Havendo um acréscimo naquele dia, em um só dia, em que o Espírito Santo, ele desce sobre 120 pessoas, no dia de Pentecoste, quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas se agregaram, foram mergulhadas, foram acrescidas ao corpo do Senhor Jesus. E o 42... E perseveravam, olha aí, e perseveravam unânimes. Ser constante, a palavra grega, ser constante, dar constante cuidado a algo, continuar todo o tempo no lugar. Em quê? Na doutrina. Doutrina é o quê? É didaquê. Didaquê é ensino. O ensino da palavra do Senhor, a instrução de quem? Dos apóstolos, na comunhão, que é koinonia, que é fraternidade, viver em comunidade. Por isso que esses novos cristãos aqui, conversos aqui, 3.000, eles foram inseridos nesta comunidade, que é o corpo do Senhor. Eles foram introduzidos. Então, por isso chama koinonia, é uma associação, uma comunidade que vive em comunhão. E diz ainda que é no partir do pão, olha aí, no partir do pão, eles comiam junto, estar misturado ali, esse grupo de pessoas, e nas orações. Interessante é que o número de pessoas que foram agregadas ao corpo de Jesus nesse dia de Pentecoste, aí diz o texto que é quase 3.000 almas, quase 3.000 almas. Me chama a atenção, é um texto que está aí em Êxodo, eu deixei a referência, justamente para isso, de propósito, lá em Êxodo capítulo 32, versículo 28, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. Quando é que aconteceu isso? Isso está lá por ocasião da lei, quando a lei foi dada, e o povo pecou contra Deus. Lá na antiga aliança, na aliança estabelecida com o povo de Israel, quando a lei foi dada e o povo transgrediu a lei, 3.000 pessoas morreram. A lei ela foi dada 50 dias após a celebração da Páscoa. O povo de Israel, eles saíram provavelmente no dia 14 do mês de Abib, provavelmente. Eles andaram aquele mês todo, no mês de Abib, andaram o mês seguinte e no terceiro mês, conforme está lá registrado no livro do Êxodo, no capítulo 19, eles chegaram ao Monte Sinai. E eles chegaram no 45º dia ali na planície do Sinai. E se nós pegarmos o Targum de Yonatá, o Targum de Yonatá, ele diz o seguinte, quando ele traduz o texto bíblico, Yonatá, ele traduz da seguinte forma, eu vou ler parte do Targum de Yonatá. Ele diz assim, ao terceiro mês da saída dos Benei Israel, filhos de Israel, da terra de Mitzraim, Egito, no primeiro para o mês, chegaram ao deserto do Sinai. Então, ele diz aqui que no primeiro dia do terceiro mês, eles chegaram aonde? Chegaram no deserto do Sinai. Se nós olharmos mais um pouquinho no Targum, ainda de Yonatá, no mesmo capítulo que Yonatá escreve, ele traduz esse texto, ele vai falar que após eles chegaram no primeiro dia,
do terceiro mês, ali na planície do Sinai. E se nós lermos um pouquinho abaixo, no versículo 16, ele vai dizer o seguinte, que o povo de Israel, eles foram convocados para fazerem o quê? Uma purificação. Eles foram chamados para purificarem as suas vidas. E, se você olhar no versículo 16, e sucedeu ao terceiro dia, aos 6 do mês, isso está no Targum de Ônata, e sucedeu que ao terceiro dia, aos 6 do mês, no momento da manhã, e houve sons, trovões, relâmpagos e uma nuvem muito preciosa sobre o monte, e a voz do chofar muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no acampamento. E Moshe fez sair o povo ao encontro das Shequinote de Adonai, desde o acampamento. E, de repente, o mar do mundo arrebatou o monte e levantou no ar e tornou-se límpido como a pedra espelhada. E eles puseram-se na parte inferior do monte. Isso está falando o quê? Sobre a entrega da lei ali no Monte Sinai. Então, aos 6 do mês, do terceiro mês, então, eles chegaram no 45º dia. Se você pegar mais 5 dias, então, 50 dias após a chegada do povo ali na planície do Sinai, eles receberam o quê? A lei. E depois que eles receberam a lei, eles pecaram contra Deus, praticando o quê? A idolatria. E quando eles praticaram a idolatria, desobedecendo a lei que eles haviam recebido, por isso que o povo de Israel, eles comemoram no dia de Pentecoste o recebimento da Torá, que é instrução. Torá não é lei. A tradução da palavra Torá é ensino, ensinamento. Eles receberam a Torá, os ensinos a respeito das leis que eles deveriam obedecer. Então, quando eles transgrediram essa lei, adorando ídolos, naquele dia, diz aí o versículo 28 do capítulo 32, que caíram do povo 3.000 homens. E agora, interessante que agora em Pentecostes, quando Pedro, ele profere um sermão a respeito daquilo que o Mashiach veio fazer, que é salvar o homem, agora acontece o contrário. 3.000 almas foram salvas. Prosseguindo, o 43 diz assim, e em cada alma havia temor. A palavra temor aqui é reverência. Claro que também a palavra grega, é claro, é phobos, que é medo. Mas no que se diz respeito à pessoa do Senhor Deus, não é medo, mas é reverência. Nós reverenciamos o nome do eterno Deus. Muitos prodígios, novamente aí, continua. Jesus fez prodígios, sinais e maravilhas. Agora os apóstolos também continuaram a fazer, pode ver aqui, olha. E muitos prodígios, teras, já falei isso no vídeo anterior, sinais, que é semeion, feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, essas 3.000 pessoas, elas estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Olha aí. Interessante que a palavra comum é koinos, por isso que tem o Novo Testamento, o grego koiné, que é o grego comum, falado por todo. Então, os bens desses judeus pertenciam a toda a comunidade. Eles tinham tudo em comum, que pertencia o quê? A todos eles. E vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o quê? O produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja bem que a alegria desses irmãos era tamanha que eles tinham tudo em comum. O que era dele também era do seu irmão. E na medida que surgia uma necessidade, eles vendiam as suas propriedades, depositavam isso aos pés dos apóstolos e repartia à medida que alguém necessitava.
E para encerrar, o versículo 46 e 47, diariamente, olha aí, todos os dias, diariamente todos os dias, eles perseveravam, novamente repetindo aí, o Lucas, no seu relato de Atos, eles perseveravam, eles estavam constantemente, continuaram o tempo todo em um lugar, unânimes. O que é unânimes? Todos eles estavam com a mesma mente, de comum acordo, em torno de quê? Da pessoa de Jesus. No templo, partiam o pão de casa em casa, havia o que? União entre os cristãos, e tomavam as suas refeições, eles comiam na casa dos irmãos, tomavam as refeições com o quê? Com alegria, com exultação, com prazer e singeleza de coração. Simplicidade. Singeleza é simplicidade de coração. Louvando a Deus. Então eles louvavam a Deus. O que é louvar aí? Olha aí. Louvar é exaltar, cantar louvores em honra a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Simpatia. O que é simpatia? A palavra simpatia aí, no original grego, é charis. Aquilo que dá alegria, boa vontade, amável. Seria também uma generosidade, é a palavra charis. Então, eles contando com o quê? Com a boa vontade, com a bondade, com o favor. Por isso que graça é favor imerecido, que vem a palavra charis. Então, eles tinham o quê? Boa vontade, eles tinham generosidade, gratidão entre os irmãos. Pode ver que é de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Então, cada dia, além desses 3.000, o Senhor ainda continuou acrescentando pessoas que deveriam ser salvas. E continua até os dias de hoje acrescentando pessoas ao seu corpo de Jesus, que é a sua igreja. Não é uma denominação, não é uma placa, não é uma instituição, mas é o corpo, a igreja de Jesus. É este corpo que dia após dia pessoas são inseridas, são acrescentadas a este corpo. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 3. Até lá!